Esse ano eu vou detonar no espanhol. Aí, Landrigo, na moral, tô achando que a parada é contigo, hein? Se eu fosse tu, eu metia o pé, mané. Dios mío! Sigue la vinheta! Hora do Enem no ar, falando da nossa querida língua espanhola. Mas antes, perdeu algum episódio? Não esquenta, tá tudo lá na tvescola.org.br ou no youtube.com/tvescola. Ó, aproveita e curte a gente, hein? Vamos agora sim, chega mais, professor Carlos Belém. E aí? Opa, Belezinha? bom, tudo, graças a Deus. É isso aí. Vamos lá. As duas questões que a gente trouxe hoje focam em interpretação de texto. Basta isso para resolver as questões de língua espanhola? Esse basta fica um pouco difícil. Eu acho que sim, 90%, vou dizer assim, números, é interpretação textual. Porém, a gente precisa de ter conhecimento, porque senão a pessoa não vai querer estudar, porque vai falar, eu vou ler e vou chegar lá. Porém, grande parte vai ser interpretação textual e leitura. O que é essa leitura? É uma leitura de mundo que a gente precisa. E essa leitura de mundo vem cultura, vem língua, vem o que acontece na sociedade. Então, eu preciso de ser um bom leitor geral para conseguir fazer essa interpretação, resumindo tudo, né, em cima da interpretação do Enem. Gramática, professor, também aparece? Gramática, a gente chama de gramática textual. O Enem não é tão forte em cima da gramática, tá? Eu preciso saber um pouquinho a gramática básica para saber o sujeito, o predicado, mas eu intuitivamente consigo saber quem é que está cometendo, quem está sofrendo, as pessoas pertencentes àquele discurso. Isso eu não preciso ser analista em gramática. E se eu falo, me comunico e tenho uma boa leitura, eu atinjo isso com toda certeza. Eu preciso saber um pouquinho da gramática, mas ela tem que ser aplicada ao texto. E para ter uma boa interpretação de texto, é só seguir esses conselhos ou tem mais alguma coisa? Eu preciso não só ser um bom leitor em espanhol, eu preciso ser um bom leitor na língua portuguesa. Eu preciso ser um bom leitor de geografia, de história, de todas as matérias. De todas as matérias desse eixo. Para quê? Para eu ter um bom feedback na minha nota em língua espanhola ou até mesmo no inglês. Eu preciso ser um bom leitor de mundo, entender o meu mundo para eu entender aquela língua estrangeira. O gênero textual também é algo importante, então... Isso. Eu queria até especificar rapidamente a diferença de gênero e tipo de texto, que às vezes a gente pode se enrolar um pouco. Perfeito, explica Tipo aí. de texto é básico, assim, qualquer gênero textual vai obedecer um tipo de texto ou um grupo de tipo de textos. Vamos lá, tipo eu tenho basicamente 5, alguns teóricos aumentam 2. Eu vou falar o básico, que são 5, que é descrição, narração, dissertação expositiva, dissertação argumentativa e injunção. Rapidamente, descrição, o nome já diz, não tem ideia de anterioridade nem posterioridade. Vejo uma foto, falo o que tem ali, não tem necessidade primeiro de falar uma coisa, depois outra. Falo tudo que tem ali, tá bom. A narração tem ideia de anterioridade, posterioridade. Normalmente, numa narrativa, eu tenho uma cena e depois eu tenho uma sequência dentro da história. Dissertação argumentativa é como pede normalmente a prova do Enem, redação, né? Dissertar é falar sobre o assunto, argumentativa eu exponho fatos, exemplos e eu trago um ponto de vista não podendo ser em primeira pessoa. Já a dissertação expositiva, eu exponho fatos, exemplos, mas o autor do texto, ele é neutro nessa situação. Um texto jornalístico, por exemplo, que a gente vai comentar daqui a pouco, é uma dissertação expositiva. Você traz fatos, exemplos, mas o jornalista não pode trazer a opinião dele. E a injunção. Injunção é um texto instrucional. Uma bula de remédio, uma receita de bolo. Então eu tenho, e esses 5 são tipos de texto. Agora, gênero textual ou gêneros textuais. Segundo Dominique Manguenot, um teórico francês, gênero textual é infinito. Vai depender do intervalo de tempo que a gente vive, as manifestações culturais e a forma de escrita, para eu ter um gênero. Por exemplo, carta, a gente tem carta há muito tempo, mas hoje a gente tem o e-mail. Todos falam que e-mail é uma carta eletrônica e é, mas o suporte mudou, que era de papel, passou a ser digital, então nós temos um novo gênero, escrito da mesma forma que era escrito anteriormente. O tipo se repete, o gênero ou os gêneros vão modificando. Bora lá dar uma olhada qual o gênero que vai aparecer nessa primeira questão? Com toda certeza, Então, vamos lá. simbora.
Só pra galera se localizar, professor. Questão 93 do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação. Essa questão parece um pouco pequena. Ela é pequena, porém o vocabulário é um pouquinho chato. Então vamos tentar entender o todo para chegar lá. Eu queria até hoje fazer algo diferente. Fala. Ao invés da gente ler primeiro o texto e depois a questão, vamos ler o enunciado da questão e começar a procurar no texto o que ele quer, para a gente dar uma acelerada, tá bom? Vamos lá? O poema retoma elementos da cultura popular. Então já sei que é um poema e que está trazendo algo da cultura popular mexicana, que refletem um dos aspectos que a constitui, caracterizado pela... O que está trazendo essa cultura mexicana? O que está sendo refletido aqui? Vamos agora para o texto. Agua. Al soñar que un cántaro en la cabeza acarreas. Ao você sonhar que um cântaro, um jarro na cabeça você carrega, você transporta, será éxito e triunfo lo que tu veas. Vai ser êxito para você. Então, quer dizer, se você sonha que você está levando um cântaro na cabeça, significa que você vai ter êxito em alguma coisa. Depois, banhar-se em um rio donde el agua escalda, es augurio de enemigos e de cuchillo en la espalda. Fica um pouco difícil, mas vamos para o próximo passo. Daqui a pouco eu traduzo. Beleza. Banhar-se em um rio de água puerca. Tomar um banho num rio de água puerca. Parece que é porca, parece que é suja. Es perder a alguém cerca. É perder alguém. Cerca, deixa de lado que daqui a pouco eu traduzo. Então, parece que é algo negativo. Então, assim, lá no começo foi algo positivo, que eu acabei traduzindo. Aqui no final, algo negativo. Presta atenção, cultura popular mexicana. Então, a cultura, eu posso ter ciência, eu posso ter estudo, mas eu estou querendo algo cultural. Vamos ler as alternativas. Percepção dos perigos de tomar banho em rios de águas poluídas. Isso não é cultural. Tá? Não está dentro da cultura. Isso aí é ciência mesmo. Crença na relevância... Olha o nome, crença. Crença, você acreditar, não tem ciência no meio. Na relevância dos sonhos como premonições... ou conselhos. A gente tem ali a cultura popular e você também tem premonições. Premonição não é nada científico, é algo dentro da cultura, vamos dizer assim. Sim, essa é boa, então deixa separar. Essa é boa. Necessidade de resgate da tradição de carregar água em cântaros. Primeiro falou água em cântaros, mas depois está falando você tomar banho em água suja, entendeu? Não tem essa necessidade, não pareceu. Exaltação da importância da preservação da água. Olha, lá em cima, quando fala em cântaro, não fala que a água está suja nem limpa, só embaixo. Então não está exaltando isso. Cautela no trato com inimigos e pessoas traiçoeiras. Em nenhum momento está falando de cautela. Agora, o único que chega próximo e é o gabarito é a letra B, que fala aqui de crença, relevância, sonhos, como premonições ou conselhos. Então, assim, eu não traduzi o final. Agora eu vou traduzir para o pessoal entender melhor. Ali no meio, olha... Que cuchillo en la espalda. Olha, banhar-se en un río donde el agua escalda es augurio de enemigos y de cuchillo en la espalda. Olha que coisa difícil. Tomar banho em um rio onde a água esquenta, você sonha com isso, né? É o augúrio, é um presságio, é uma premonição, né? De inimigos que de cuchillo, de facada, vem nas suas costas, ou seja, uma traição. Então, eu traduzo agora, mas antes eu não traduzi e a gente conseguiu chegar à questão. Então, a alternativa correta é a opção B, ele crença de bola. na relevância dos sonhos como premonições ou conselhos. Aquela C ali não poderia ser uma distratora? Porque ela fala de tradição, resgate, claro para quem lê só o cultura popular. Necessidade de resgate da tradição de carregar água em cântaros. Se você parar para ter uma leitura de mundo, em que situação a gente precisa resgatar, carregar água em jarro? Pois é, eu também concordo. Se fosse uma água medicinal, se fosse algo que eles confiassem muito, mas levava-se água em cântaros para poder transladar essa água mesmo. Hoje a gente já não tem necessidade. Então, se você tem uma água encanada e precisa levar em cântaros, só se for uma água mística. Aqui não está falando nada disso. Então, esse cântaro entra em algumas partes da literatura, eu já conhecia, mas assim, eu entendo até que possa ser um distrator, mas se a gente volta para a nossa leitura de mundo... Sim. Não cabe muito, entendeu? Não, nem cabe, né? Eu me lembro em uma das aulas, eu falei, pessoal, qual é a fonte? Aí uma garota me grita, Arial número 8. Aí eu falei, não tô entendendo.
fonte, entendi. Aí, professor, olha o tamanho dela, olha o formato dela. Eu achei interessante que quando a gente fala fonte, tem que especificar. Sim. Não é a fonte tipográfica, Sim. é a fonte da onde vem. Agora, quando você escuta alguém te contar uma história, vamos dizer uma fofoca, só que alguém que você confia muito, você vai acreditar ou não no que está sendo contado a você? Quando é uma pessoa que eu confio muito contando, eu Isso mesmo, acredito. perfeito. E se é aquela pessoa que é fofoqueira mesmo e sempre aumenta tudo e ela te conta alguma coisa, você vai acreditar ou não? Não, a gente Talvez procura. numa parte, mas você desconfia e tal. Então a fonte é importantíssima. Então, assim, quando você traz a mensagem e a fonte já me diz muita coisa. E também traz a credibilidade. Infelizmente, nós estamos vivendo num momento de fake news, então cadê a fonte? Quem emitiu isso? E a gente ecoa essa informação sem ter a fonte. Então, a fonte, hoje em dia, é a coisa mais importante. A gente só precisa abrir os olhos e saber o que essa fonte significa. Vamos lá. Aí, Sueños Mexicanos. Aqui nós temos um autor, né? Flores Farfán, escrevendo no seu livro de Sueños Mexicanos, explicando essa parte da cultura mexicana. Tudo bem, pode ser que eu não entenda muito bem. Porém, se a prova me traz uma fonte e deixa claro, houve uma responsabilização e eu posso acreditar naquilo. Quando vem sem fonte, fico meio... Às vezes vem assim algumas provas, adaptado. Aí eu posso acreditar também, porque quem leu fez recortes e refez um texto. Perfeito, professor. Então, chega mais! Bom, a gente viu gêneros textuais, que são super importantes, Tipos de texto. tudo mais. Agora, uma dúvida, poemas, costuma cair, não costuma? Eu tenho medo de falar costuma e não costuma. Pode ser que caia. Hoje, a gente já traça um perfil diferente da prova. Mas notícias, você tem a campanha comunitária, eu sempre falo nesse nome porque eu canso de ver caindo. Algo que traga relevância à sociedade. Algo que tem caído muito é trazer relevância à língua espanhola. Algo falando sobre a língua e mostrando que ela é importante, tá? Agora, pode cair uma música? Pode. Pode cair um poema? Pode. Pode cair o que eles quiserem. O lance é fazer o aluno ter uma boa leitura. Professor, continuamos falando de interpretação de texto. Então agora o foco é em notícia. Sim. Quais os principais aspectos desse gênero textual? Bom, passo a passo. Primeiro, a notícia, teoricamente, tem que ser um fato. Tem que estar acontecendo naquele delta T, ou seja, naquele intervalo de tempo. Eu não posso variar disso. Segundo, quem escreve a notícia não pode se assomar. Em espanhol, assomar significa demonstrar. Mostrar as características, ou seja, o autor do texto da notícia, ele não pode deixar a opinião dele de jeito algum. Então, se não vira um editorial, né? Se ele passa a ter a sua opinião, a opinião dele vai ser um editorial. E por último, eu preciso de quê? Eu tenho dados, eu tenho fatos, eu posso relacionar com outros acontecimentos. Eu queria até explicar uma coisa. Estamos falando de notícia, ela é escrita em um tipo de texto. Gênero notícia e o tipo... E o tipo de texto, dissertação expositiva. Porque a dissertação argumentativa pode ter a notícia, tá? Mas no final tem a opinião de quem escreveu. Uma opinião que não é em primeira pessoa, tá? Você ainda determina ali quem está colocando, mas você vê que tem uma opinião. Então eu tenho basicamente isso tudo que eu falei, que é o autor escrevendo sem se demonstrar, sem se assomar, uma notícia que é um delta T, está acontecendo naquele intervalo de tempo, eu apresento dados, eu apresento fatos, eu apresento tudo, porém não tenho opinião de quem escreveu. Bora lá dar uma olhada na notícia da questão? Tá na tela a questão 95 do Enem de 2015, caderno azul, primeira aplicação. Agora dá pra gente perceber o seguinte, é um pouco maior o texto. Sim. Entendeu? Então a gente precisa ter uma leitura rápida. Vamos primeiro ver a pergunta para depois a gente ir pro texto. Eu vou ter uma leitura direcionada. De acordo com o texto, nos filmes norte-americanos, nem todas as falas em espanhol são legendadas em inglês. Esse fato revela o quê? Olha só, você imagina você está vendo um filme em inglês e você está vendo esse filme, né? Você não fala inglês, você é brasileiro, fala o português e esse filme todo tem legenda. Você imagina, em alguns momentos, essa pessoa que fez a legenda desconsidera, fala assim, não tem importância essa parte, então não vou traduzir. Então, como assim? Eu pego uma língua
importante e falo que essa parte não tem importância, isso é desconfortante, gera uma indignação. Então, isso está defendendo a língua espanhola, mostrando, bom, não é por aí. Mas vamos lá. Los guionistas, os roteiristas, tá? A estadounidenses introduzem cada vez más el español en sus diálogos. En los últimos años, la realidad cultural y la presencia creciente de migrantes de origen latinoamericana en Estados Unidos ha propiciado que cada vez más estadounidenses alternem el inglês e el espanhol em um mesmo discurso. Ou seja, você vê pessoas misturando, você vê até algumas séries e tal, que ora vem inglês, ora vem espanhol, faz uma piadinha em espanhol, um grupo entende, o outro não, aquele que só fala inglês, eles estão fazendo uso disso. Isso é até interessante. Continuando. Um estudo publicado na revista Vial Vigo, International Journal of Applied Linguistics, se centra en las estrategias que usan los guionistas de la versión original para incluir el español en el guión o a personajes de origen latinoamericano. Los guionistas, os roteiristas estadunidenses suelen, reparem, eu sempre destaquei o suelen, têm costume de, ou estão acostumados a usar subtítulos en inglés cuando el español que aparece en la serie o película es importante para el argumento. Se esto não ocorre, ou seja, se não é importante esse diálogo para o entendimento, e solo há interjeições, aparece sem subtítulos. En aquelas conversações que não têm relevância, se añade, se adiciona, en ocasiones el subtítulo Speaks Spanish, habla em espanhol. Olha só, então está mostrando que quando não tem relevância, eu coloco, fala espanhola. Acabou. E deixa para lá. Foi. E assim, cadê o respeito à língua? Está entre aspas. Vamos continuar. De esta forma, impiden al público conocer qué están diciendo los dos personajes que hablan español. Fecha aspas. Aspas significa destaque. Destacar por quê? Nesse momento é uma citação. Alguém falou isso. Explica a autora do estudo. Então, a autora do estudo, ela é uma autoridade naquele assunto. Sim. Então, a opinião dela está valendo o texto todo, que o texto está defendendo essa opinião. Então, vamos voltar à opinião dela? Dessa forma, ou seja, impedem ao público conhecer o que estão dizendo os personagens que falam espanhol. Então, deixou claro, o texto foi resumido aí. Explica a autora do estudo, um discurso de autoridade, e professora e investigadora em la Universidade Pablo de Olavide-Upo de Sevilha. Além dela ser a pesquisadora, ela é professora universitária, ou seja, é um discurso de autoridade mesmo. Vamos voltar para a pergunta agora. De acordo com o texto nos filmes norte-americanos, nem todas as falas em espanhol são legendadas em inglês. Esse fato revela a assimetria no tratamento do espanhol como elemento da diversidade linguística nos Estados Unidos. Vamos entender isso. Assimetria no tratamento do espanhol como elemento de diversidade linguística. Ou seja, como eu estou tratando o espanhol? Será que eu estou tratando corretamente ou não? Escassez de personagens de origem hispânica nas séries e filmes produzidos nos Estados Unidos. Olha só. Nós temos uma quantidade de hispanohablante muito grande lá. Não tem escassez de jeito nenhum. Dá para ver na entrega do Oscar, né? Olha que palavra forte, interessante. Desconsideração com o público hispânico, não deixa de ter uma desconsideração, que frequenta as salas de cinema norte-americanas. Eu te pergunto, esses filmes são passados só nos Estados Unidos? Grande distrator. Estranho. Eu acho que distrator ali, professor. Mas assim, desconsideração está firme, mas quando fala cinema norte-americano, eu reduzi muito. Vamos continuar. Falta de uma formação linguística específica para os roteiristas e tradutores norte-americanos. Gente, corta isso, porque eles têm uma formação fantástica. Carência de pesquisas científicas sobre a influência do espanhol na cultura norte-americana. Não, tem muito estudo sobre isso. E a gente não só estuda, não é algo que passou, é algo que ainda acontece. Então, estamos entre a A e a C. Só que quando fala, aqui ó, desconsideração com o público hispânico, que frequenta as salas de cinema norte-americanas,
Não é só isso. Você pode assistir em outros lugares, até mesmo com a legenda em inglês, tá? Então não é bem isso. Então vamos para a alternativa A. Assimetria no tratamento do espanhol como elemento de diversidade linguística nos Estados Unidos. Quer dizer, assimetria em relação ao inglês. O inglês é mais importante do que o espanhol. E não é bem por aí. Maravilha, opção A. Resposta correta. Isso mesmo, opção A. Qual a estratégia quando a gente se depara com um texto longo como esse, professor? Bom, a melhor estratégia é leia primeiro o enunciado e depois vá para o texto. Você já vai ter uma leitura direcionada, tá? Não tem quando alguém vem e fala para você, olha, no filme tal, observe tal coisa. E você, não, sem falar o que vai Sem acontecer. spoiler, Isso. Aí o que acontece? Você fica esperando aquele negócio. Pega o comando da questão. Você tem que entender também o comando da questão. Tá pedindo o quê? E a leitura vai ser direcionada. Não tem pegadinha normalmente quanto a isso, tá? Já tivemos vestibulares que, não o Enem, que se você lesse primeiro o enunciado e depois o texto, você ia ser direcionado erradamente. Então era ideal ler primeiro o texto, depois o enunciado. Aí você, porque eram doutoras em linguística fazendo, então elas sabiam brincar em cima disso. Só que o Enem não, ele não quer essas pegadinhas, ele quer algo certeiro, algo direto. Então dá para fazer esse esquema. E chegou a hora do nosso momento Pop Prof. Qual a primeira frase estilo novela mexicana que vem na sua cabeça? Jorge, me llamo Jorge. Agora eu gostaria de ver essa mesma frase com sotaque mexicano. Me llamo Jorge. Agora, argentino. Me chamo Jorge. Me chamo. Me chamo. Me chamo, não. O LL e o Y vira CH na nossa língua. Fica yo me chamo. O yo me llamo fica yo me chamo. Então agora, sotaque da República Dominicana. Não faço ideia. Deve ser um negócio muito embolado que eu estive lá e eu fiquei com medo. Assim, yo me llamo. Não sei falar, nem adianta. Eu fui lá e não aprendi. Não, mas como um francês falaria essa frase em espanhol? Yo me llamo Jorge. Agora um italiano. Yo me llamo Jorge. Por que toda vez que a gente imita italiano, a mão vem? Por E quê? a pessoa tentando falar espanhol e faz italiano. Boa, vamos lá. Agora sim, em japonês. Me llamo Jorge. Esse foi Carlos Belém no nosso Momento Pop Prof. Bom, professor, você não pode ir sem deixar aquela dica de estudos. E aí? Chegando nessa hora, a gente está um pouco com medo do que vai acontecer. Antes de tudo, muita calma. Antes de tudo, acreditar no que você fez até aqui. Daí para frente, continuar estudando. Tem momento que a gente acha que não está aprendendo nada, mas a gente continua aprendendo, é porque realmente a gente está acumulando muita informação. Então, a dica realmente de estudo que eu queria passar hoje. Calma, continue estudando. Leia muita coisa em espanhol. Sempre falo, entre qualquer El País, Clarín e assim por diante, que são jornais bem conceituados. Vá lá na parte mundo, entendeu? E vai ter notícias do Brasil e de todo o mundo. Tá com dificuldade no espanhol? Leia notícias nessa parte mundo do Brasil, que você vai estar vivendo essas notícias, então vai ser mais fácil esse diálogo. Já estou dominando um pouquinho o espanhol, já consigo entender geral, também sei geografia e história, eu vou pegar o mundo e vou pegar notícias de vários lugares. E aí eu vou aumentando o meu espanhol. Pode também ver uma série ou outra, mas aí você vai saber o espanhol falado e tal, que não é o que exige. Mas se você quiser ver série, coloque a legenda em espanhol, que aí você vai ter uma leitura até mais rápida e entender melhor. Perfeito. Professor, muito obrigado mesmo por toda a ajuda. Por nada, viu? por nada. É de casa. Claro, claro. Bom, Hora do Enem fica por aqui, então até a próxima. PGM 5... Aí? Foi? PGM 593, bloco 1, cena 1.